Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram que a gente já começou aqui com um ritmo de música e essa música tem um propósito, né, gente? Aí vem o desespero, desespero mesmo, porque eu sei que ainda que as pessoas tenham se preparado muito, tenham estudado bastante, chega perto da prova, as pessoas vão ficando mais tensas, né? Todos nós passamos por isso, tá? Inclusive, já falando um pouquinho aqui de como é que a gente vai discutir hoje, né? Hoje é o nosso terceiro episódio. A intenção é que a gente fale de forma prática, né? E pensando aqui nas regras de como deve ser a redação para o Enem, né? E, ao mesmo tempo, vamos traçar paralelos aqui, pensando nas práticas importantes para estabelecer, para escrever super bem, o que elas também nos ajudam na nossa vida. E, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Esse desespero que a gente sente, a ansiedade, é tão normal isso, mas a gente precisa também ficar atento para conseguir conduzir da melhor forma possível para que a ansiedade ela não prejudique então a qualidade do que você vai fazer. Então, boa tarde, Ju, a nossa querida escudeira está ensinando tudo pra gente aqui. Tudo bem, imagina, Ju? Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Nosso terceiro episódio aí dessa série de questões, né, levantadas aí, né, mostrando a saúde mental e as questões aí Da educação, que é muito escrever. importante. E vamos lá para mais um episódio. Vamos lá. Eu vou começar, gente, já me colocando na pele, né, de um estudante. Eu normalmente sou muito curiosa, então agora eu fiquei pensando um pouco assim, poxa, se eu fosse realmente agora passar por essa prova do Enem e fazer a redação, como é que eu me sentiria? Eu trouxe aqui algumas perguntas, tá? Então, para começar, Ju, explica pra gente como que tem que ser essa redação do Enem? Qual que é o tipo de linguagem esperada nessa redação? Então vamos lá. A redação do Enem é uma redação muito particular, né? Então a gente tem lá o texto dissertativo argumentativo, que é um tipo textual, né? Então vários vestibulares têm esse mesmo tipo textual. Mas a redação do Enem, ela tem uma particularidade, né? Ela tem ali uma estrutura, ela tem umas nuances, ela tem uns macetinhos que a gente chama. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, porque, assim, fazer, né, para outros vestibulares, o dissertativo argumentativo, ele tem ali uma estrutura e ali, ok. Mas para o Enem, você tem que ter uma preparação diferente. Você tem uns macetinhos e uns detalhes que são diferentes. Show! Antes de entrar nesses macetes, o que é então um texto dissertativo argumentativo? Tá bom. O dissertativo argumentativo, ele é um tipo textual que ele quer que o vestibulando, né, a provocação, ele vai sempre ter uma problemática, um tema, uma problemática, e dentro dessa problemática ele espera que o aluno ele faça o quê? Ele problematize isso e ele tem o quê? Ele argumente sobre aquelas questões, mostrando a habilidade e o senso crítico que ele tem perante aquele assunto. Então, eu tenho que sair daquele senso comum, né? Eu tenho que olhar fora da caixa e passar para o meu leitor uma percepção ali argumentativa. Eu tenho que saber argumentar sobre aquele tema específico. Ah, então deixa eu ver se eu entendi bem, né? Quando a gente fala senso comum, basicamente é assim, como que a gente pode julgar sem conhecer. Faz sentido, né? Faz sentido então, também. Se eu tenho que sair desse senso comum, significa que eu tenho que trazer embasamento para tudo para as teses que eu vou trazer, ao mesmo tempo conseguir sustentar a minha argumentação com base em informações daquele fato. Exatamente, isso é super importante, né? Não basta só a minha argumentação, então eu posso ter uma visão sobre aquele assunto e argumentar sobre aquele assunto, mas eu tenho que ter o quê? Um texto de autoridade que embase aquela minha argumentação. Então não basta só eu, Juliana, você, Luana, ir lá e falar, não, a minha argumentação, o meu senso crítico sobre esse assunto é isso. Não basta. Eu preciso ter o quê? Um texto ali, uma argumentação, um texto de autoridade que embase essa minha percepção sobre aquele determinado assunto. E antes da gente falar um pouquinho aqui, né, de quais poderiam ser as fontes e tudo mais, gente, eu tenho uma coisa legal para falar, que é assim, como psicóloga, eu posso afirmar que pessoas interessadas são interessantes, né? E às vezes eu vejo assim, por exemplo, alguém falando assim, eu sou um pouco tímido e aí eu não sei como é que eu converso sobre algum assunto, eu quero puxar um assunto em algum lugar. Nossa, se eu chegar num ambiente muito diferente do que eu tô acostumado, eu penso que eu não vou ter assunto. E olha que legal, quando você aqui
pode ser em função até de prova, né? Você começa a olhar muito mais o que está acontecendo na atualidade, você começa você já aprende, a Ju tinha falado também sobre isso, né? A como você gosta de aprender e você já busca então referências ali e começa a consumir de uma forma que você vai aproveitar melhor o conhecimento, você começa a ficar com uma bagagem muito bacana e isso vale para a vida. Vale para que você consiga usar em diversos ambientes da sua vida, né? Tendo ali, de fato, assuntos para falar, um posicionamento, inclusive até contrapontos para colocar na mesa. E, ao mesmo tempo, você se torna uma pessoa mais rica, né, de conteúdo, né? Você vira também, começa a se transformar também em referência. E isso tem um ganho muito forte para a vida como um todo. Então pensem um pouquinho nisso. E aí, Ju, vamos lá. Isso também é bom para a articulação, né? Você aprende a ser uma pessoa mais articulada. Exato, exato, porque vai ficando uma coisa natural. É o que a Ju falou que é muito legal, porque, por exemplo, se eu ouço debates de forma recorrente, eu começo a observar como que as pessoas esperam o tempo delas para poder discutir. Eu começo a perceber também como é que a pessoa pode falar de uma maneira que não seja violenta para não levar o embate para uma questão pessoal. Então eu vou enriquecendo bastante. E Ju, que fontes que podem ajudar, então? Vamos dar uma retomada aqui. Para esse tal repertório, porque assim, então, pelo que eu estou entendendo, eu não vou saber qual é o tema que estará na prova. Não. Mas provavelmente vão ser de questões que estejam muito vivas na nossa sociedade. Sim, com então certeza. eu imagino que uma delas é olhar para o que está acontecendo, conjuntura, igual agora, por exemplo, né, guerras acontecendo, entender minimamente sobre isso, entender qual que é a motivação desses confrontos atuais. Que mais, Ju? Então, a gente tem que pensar assim, o aluno que está lá, né, prestando a prova, ele tem que efetivamente conhecer minimamente a sociedade onde ele está vivendo, né? Então, sempre o tema do Enem, ele vai ser um tema sobre o Brasil, sobre uma circunstância aqui brasileira, tá? Dentro da perspectiva aqui nossa nacional. Então, o estudante, ele tem que minimamente conhecer a sociedade que ele vive, né? Então, vamos pensando assim, eu conheço a sociedade onde eu vivo e que repertório, que fontes eu posso ter, né? Porque é muito importante, assim, eu ouço muito em sala de aula e alunos falam assim, mas eu não tenho repertório. A gente tem repertório, né? A gente não é uma tábula rasa, né? Então a gente tem um repertório, a gente tem ali, a gente convive. Então eu consumo alguma coisa, né? Então eu consumo novela, eu consumo um livro, eu consumo uma série nova, né? Que tá bombando aí na internet, que tá todo mundo vendo. Contexto histórico, né? Então assim, minimamente eu sei a história do país onde eu vivo, então eu tenho legislação, né? Então eu tenho que conhecer minimamente quais as leis que são as leis máximas do país onde eu vivo. Então eu tenho que conhecer a Constituição, que existe a Constituição, eu tenho que conhecer diretrizes de direitos humanos, Agenda 2030. Então assim, tem vários outros esses repertórios que a gente chama, que minimamente assim a gente vai pululando, né? E eu vou vendo interesses, né? Dentro do meu contexto ali, do meu contexto de vida, né? Nossa, é tão legal isso, porque assim, hoje, já até trazendo aqui para vocês, já devem ter ouvido isso em outros fóruns, que é assim, você entra nas redes sociais, elas tendem a, em função da inteligência que elas têm por trás, né, e os algoritmos, a trazerem conteúdos que você consome. Então, qual que é um risco que a gente corre outro? Consumir muito mais do mesmo, né? E acabar ficando distante de outras questões que são importantes, mas que, por conta dessa facilidade, né, eu entro, então o que vai aparecendo para mim ali está muito mais em linha com o que eu penso. E aí, hoje, gente, a gente tem hoje um desafio, né? Um desafio principalmente para as novas gerações, que é de virar esse jogo aí, onde está tudo polarizado. Eu não quero falar aqui de política, mas eu vejo a gente perde muito quando, por exemplo, a gente agora já não quer mais discutir ou conviver com quem pensa diferente. Outra história muito, muito distinta é você falar assim, olha, eu vou dividir minhas particularidades, eu vou dividir contas, um apartamento, não estou falando disso, mas de sentar a uma mesa e você falar seu ponto de vista e outra pessoa ter outro completamente diferente, e esse exercício não ir para o lado pessoal, a ponto de, por exemplo, né, hoje a gente vê assim, chega Natal, tem muito meme falando das famílias que, né, param de se falar por conta de questões políticas, por exemplo.
Então, hoje é muito importante e isso ajuda, né, Ju? Porque imagina que à medida em que eu vou ficando com mais propriedade sobre um fato, não vai me ferir ouvir uma opinião diferente. Exatamente. Eu vou até conseguir contra-argumentar, trazer meus pontos, né? Exatamente. Sair dessa caixa, né? Olhar, né, a caixa de um outro modo faz parte mesmo, e faz parte da vida, e faz parte mesmo dessa sua articulação. E você tem que ser, né? Não tem como, você tem que ser uma pessoa que é articulada até para você fazer escolhas na vida, né? Exato. E aqui vai uma dica também para os pais, né? Pais, olha só que legal, né? Às vezes, muitas pais falam assim, Luana, então tá bom, como é que eu então instigo isso, né? Eu fico perguntando pro meu filho, o que eu uso? Um bom exemplo é pegar situações factuais, tá no almoço ali, de repente, gente, vocês viram que tá acontecendo tal coisa? Poxa, olha, eu li tal informação, tô pensando nisso, eu vi tal conteúdo, vamos assistir alguma coisa? Ah, eu não sei do que se trata, vamos então dar uma olhada só pra gente se inteirar? Por exemplo, neste momento eu tenho muita dificuldade de entender essa questão de Israel e Hamas, eu estou consumindo para que eu tenha mais discernimento, né? E quando eu ouvir a respeito, eu já não fique, talvez, refém de alguma opinião específica, né? Isso. Olha, então mais um ponto aí, traz também essa independência, né, Ju? Exatamente. Aí a gente até, né, traz autonomia, né, traz confiança, traz segurança quando você vai fazer a prova. Então, o que a gente fala assim, o tema da redação, a gente não sabe qual é o tema. A gente nem estuda por tema, a gente faz várias simulados durante, né, os estudos, né, exatamente para a gente aprender essa articulação, aprender a argumentação, saber repertório, mas a ideia é estudar por eixos temáticos, né? Estudar por saber vários repertórios sobre vários eixos. Então, eu vou estudar eixo temático meio ambiente. Então, se cair algum tema sobre meio ambiente, eu já tenho na minha cabeça o quê? Pelo menos algo a dizer. Eu já tenho algo a dizer. Olha, não é o mesmo tema, mas é meio ambiente. Eu tenho um repertório que eu utilizo para meio ambiente. Então, assim, eu já tenho essa articulação educacional ali de prova, eu já fico mais esperto, né? Olha que a gente legal. tem que ter tem que ficar mais esperto nisso, né? E assim, gente, para não ficar dolorido, não vamos pensar em obrigações, né? É muito importante pensar assim, por exemplo, são coisas que ao longo do tempo eu fui me permitindo voltar a perguntar para mim mesmo, assim, por que isso acontece, hein? Então, peraí, deixa eu ler, deixa eu entender um pouco para que eu tenha a minha opinião, né? E nisso você vai tendo cada vez mais argumentos, você tem pelo menos uma noção e uma coisa que é super difícil hoje em dia, né? Em alguns momentos é legal até a gente falar assim, cara, eu não tenho um posicionamento sobre isso, né? Porque hoje a gente está numa fase, todo mundo tem posicionamento de tudo, mas não tem profundidade às vezes, né? Exatamente. E também tem muita gente que não tem, né? Que sai naquela tangente, né? Eu não tenho opinião sobre esse assunto. E para ficar mais fácil, né, Ju, dá para começar por aquilo que você gosta. Exatamente. Né? Então, dá para você estudar, por exemplo, vou pegar alguns temas, vou pegar alguns eixos temáticos. Pegue por uns temas que são mais interessantes para você. Eu gosto de meio ambiente, vou pegar o meio ambiente. Eu gosto mais da área de saúde, vou pegar mais eixos da área da saúde. Eu vou pegar sobre a sociedade, eu quero mais inteirar, saber, né, sobre a questão de mobilidade, sobre a questão de desigualdade social, sobre políticas públicas. Então, eu vou também indo para nichos que eu tenho mais interesse. Interesse você vai achar que você tem, você vai achar um repertório que você mais goste. Eu não gosto de ler, eu gosto de ler em formato de HQ, de histórias em quadrinhos. Já tem 200 mil clássicos da literatura em HQ. Isso, legal. E assim, gente, é tão interessante, né? Porque quando a gente começa a abrir, a gente percebe que não é um bicho de 7 cabeças, né? E algumas pessoas falam assim, mas eu não sei por onde eu começo, eu tô meio perdido. É normal também sentir tudo isso, né? Por quê? Principalmente porque a gente ainda está mudando essa mentalidade de que criança e adolescente, o jovem, eles ainda não têm tanto o que dizer, o que nos ensinar. E tem muito, né? E às vezes, por ter isso na cabeça, né, essa crença, você já fica um pouco mais limitado. Mas comece então com assuntos que te interessam. Essa fase agora que chega, né, começa lá no ensino fundamental e vai até o ensino médio, essa preparação toda para Enem, vestibular, etc e tal,
é uma fase em que vocês vão perceber que vocês vão ter mais afinidades, né? Com alguns interesses, por exemplo, de vestimenta, de música, de estilo de vida, de alimentação. E esse pode ser o pontapé inicial para começar a se aprofundar, né? Buscar pontos de vista distintos e ir formando essa opinião. Exatamente. Né, Ju? Agora, Ju, fala pra gente então como é que é essa estrutura da redação. Gente, como eu já tinha dito, né, vão aparecer para vocês alguns slides junto com a nossa apresentação que vão ajudar, tá? Então esse dá que a um gente pouco tá falando... melhor aí o que a gente vai falar, né? Não fica muito no plano aí etéreo, mas qual que é a estrutura, né, da prova da redação do Enem, né? Então a redação, ela vai ter, né, 3 blocos que a gente chama de macroestrutura, né? Vamos pensar assim, se fosse um esqueleto. Então, ali no esqueleto, a gente tem ali 3 partes dali do corpo do esqueleto, né? Então, vai ter a introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, a estrutura vai ser essa. A estrutura macro da redação é introdução, desenvolvimento, que a gente fala, né? O desenvolvimento vão estar em 2 parágrafos. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Que é onde eu vou fazer a minha tão chamada proposta de intervenção. Você tinha falado que tem nuances do Enem. Elas estão onde? Então, as nuances em cada... Aí, assim, olhando a macroestrutura. Dentro da macroestrutura, eu vou olhar a microestrutura. Então, cada parágrafo é uma microestrutura do Enem. Tá. E dentro dessa microestrutura, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali as minhas argumentações. Repertórios, argumentações e finalização de parágrafo. Tá. Então, introdução. O que é esperado dela? Que você traga, por exemplo, olha... Vamos pensar assim, vamos pensar na prática. Fala um tema aí. Vamos pensar na prática, né? Então, assim, vamos pensar numa prática, vamos pensar no tema do ano passado, que foi sobre a questão sobre povos tradicionais, né? Comunidades e povos tradicionais. Então, se a gente pensar lá, eu abri a prova, abri a metade da prova e vi o tema, tá? Eu sempre começo pela redação, tá? Então, assim, pessoal, comecem sempre pela redação. Vai começar a prova no primeiro dia, dia 5? Comece pela redação. Isso é ótimo, Sempre porque sua mente está mais fresquinha. Exatamente, também. Exatamente, eu vou ali me familiarizar com o tema, vou ler os textos motivadores, vou pegar sinônimos que são super importantes. Por quê? Para não evitar repetição dentro do meu texto. E vou começar por aí, tá? Fiz ali, tem as perguntinhas da libertação que a gente fala, né? Que é as perguntas ninjas, né? Para quê? Para me ajudar com relação a entender a problemática, a entender quais as causas, quais as consequências, quem sofre com aquela problemática. Então, né? A primeira por que aquilo é um problema. Tá bom. A segunda, quais são as causas quem sofre, né? Tá. A segunda, quem sofre com aquele problema. Depois, quais as causas, quais as consequências e o que impede daquele problema ser solucionado. Legal. Essas respostas já vai te dar um start, assim, já muito bom para você já começar a fazer a tua redação. Olha que bacana, gente. Vamos deixar listado aqui na tela para vocês, tá? Essas 5 perguntas ninjas. E eu vou aproveitar então, só trazer então uma dica também que eu gosto de trazer, que é assim, às vezes você já não sabe como é que você vai elaborar, mas comece a pensar em palavras que você acha que são poderosas, que devem estar dentro da sua construção. Então, de repente, você vai lembrar Isso chama juízo de valor. Isso. Ai, que legal! Né? Que bacana! Essas palavras, elas têm que estar realmente na tua construção, porque são palavras que vão dar ali o jogo textual. E vão até mostrar que você entende, né? Vão mostrar que você está se posicionando de um lado. Eu falo que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto posicional. Então, você realmente vai se posicionar para algum lado. Você não vai ficar em cima do muro. Você pode até trazer alguns pontos, mas você vai trazer um posicionamento. Você vai trazer um posicionamento. Então, é essa questão. O juízo de valor, ele vai dar essa movimentação no teu texto para mostrar que lado você tá seguindo. Que legal. Então, é bacana porque não te obriga, num primeiro momento, já ter que pensar na frase, mas você já deixa ali estacionadas essas palavras para depois você conseguir amarrar, né? Exatamente. Tá. Então, na introdução, você vai trazer, então, de uma forma mais ampla, o que ali com base nessas 5 perguntinhas que você falou? Na introdução, na verdade, assim, as perguntinhas que a gente chama as perguntas ninjas são para você fazer o teu esquema, fazer a tua estrutura, o teu esqueleto. Montou o seu esqueleto ali
do seu rascunho, tá? Tá bom. E aí, aí você vai começar, aí depois disso você vai começar a fazer a sua introdução. Aí você vai vir com um repertório que vai o repertório ele tem que casar, eu falo que tem que ter match, tem que ter match entre o repertório e a argumentação da introdução. Então eu vou trazer, então vamos pensar na questão ali dos povos, comunidades e povos tradicionais, que foi o tema da prova do ano passado. Que repertório eu poderia ter usado, né, nesse tema? Então teve vários, assim. Então, por exemplo, eu poderia ter usado o contexto histórico, então ter trazido a questão da colonização portuguesa, né, quando chegou e, né, os povos tradicionais aqui viviam. Né, teve alunos que utilizaram, por exemplo, a primeira fase do romantismo, que fala a questão indianista, que fala sobre o nacionalismo, né, sobre as questões da terra, né? Então, né, feito esse repertório, entrando com esse repertório, então eu entrei, por exemplo, vou entrar com o repertório da primeira fase romântica. Então eu entro com o repertório e aí eu tenho o repertório por si, ele não fala sozinho, né? Então não tem. Ele é minha ferramenta. É uma ferramenta, só que eu preciso utilizar ele e eu preciso fazer com que ele seja o quê? Produtivo. Tá. Então eu tenho uma ferramenta e eu tenho que o quê? Utilizar essa ferramenta de uma forma produtiva. Então na introdução você dá um panorama geral sobre esse tema com base no seu repertório. Eu trago um contexto histórico ou um contexto ali que é um pano de fundo. Que é um pano de fundo para eu introduzir o tema. Ah, legal. E aí eu retomo com o tema, aí eu venho com o tema. Então eu faço um link, um match que a gente fala, entre esse contexto que eu trouxe para exemplificar e retomo o tema. Tá bom. E aí, então, tem desenvolvimento, né? Que você falou que são 2 parágrafos. Isso. Aí assim, ainda na introdução, eu ainda não posso esquecer, porque quando eu fiz lá as perguntinhas ninja, eu coloquei causas e coloquei consequências. E essas causas e consequências são as minhas teses. Então, por isso que eu falo que a redação do Enem, ele tem essas nuances. Por exemplo, eu tenho que ter teses. Então, eu tenho que falar por que aquele problema existe. Então, é uma negligência governamental? É um preconceito? Né? É uma falha institucional? É um individualismo do ser humano? É um problema sobre as mídias sociais? Então, qual é o problema que gerou, né, que trouxe aquela problemática toda do meu tema? E isso tem que estar na minha introdução. Que legal, que legal. E aí, então, os próximos passos? Aí eu vou para o desenvolvimento. Aí, nos desenvolvimentos, o que eu vou retomar no desenvolvimento? Tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. São nos 2 parágrafos. Eu vou retomar as minhas teses. Então, aí eu vou desenvolver o quê? Eu vou desenvolver as problemáticas com o meu tema. Não posso esquecer que eu falo que é uma linha, é um linear. Então, a redação ela tem que ir numa linearidade. Eu tenho que ir o quê? Do repertório, na minha argumentação, na minha tese, desenvolvendo a minha argumentação. Eu não posso deixar fio solto. É como se eu estivesse contando uma história muito bem amarrada para trazer a pessoa que está lendo a pensar como eu. Exatamente. Tipo isso? Exatamente. Eu falo que não é igual aqueles filmes que você tem saltos temporais. Então, na redação, você não tem salto temporal. Você tem uma linha, uma linha reta. Então, você vai começar ali contando a sua história e vai desenvolvendo a sua argumentação. E eu não posso ir voltando fazendo esses saltos temporais. Não, eu vou numa mesma linha. Tá, e aí quando você chega, por exemplo, na parte final, que é a conclusão, você basicamente só vai amarrar. A conclusão é o fechamento. É o fechamento para você linkar o seu posicionamento com tudo que você... Exatamente, só que na redação do Enem, ele tem essa particularidade. Eu faço uma proposta de intervenção, ou seja, eu falo que é resolver a situação do Brasil em um parágrafo. Por quê? Porque eu tenho que efetivamente colocar ali 5 elementos que são os responsáveis pela minha argumentação, pelo meu fechamento, que é quem que vai ser o responsável por fazer aquela ação, qual é a ação, como que vai ser feito, qual que é o efeito
e um detalhamento, que é o detalhe, um exemplo, um detalhe final para fechar ali com chave de ouro. Que bacana, que interessante, gente. E agora, você falando tudo isso, Jô, ficou muito claro para mim que isso acompanha também o nosso processo de posicionamento, né? Então, quem está agora nessa fase de vestibular, do Enem, né? Daqui a pouco, se alguns já não são, outros serão maiores de idade, vão começar a ir para o mundo também do trabalho, seja numa empresa, seja de maneira autônoma, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que fazem o famoso freela, de acordo com o talento delas e o que elas podem contribuir. E o que é interessante? Em qualquer tipo de grupo onde você tem esses interesses, principalmente profissionais, e isso faz parte da vida de um adulto, né, saudável, você tem que exercitar basicamente esse racional aí da redação. Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando em um projeto, eu estou ali, né, me aprofundando, eu vou de alguma forma pensar em soluções, pensar em quais são os problemas, quem são as pessoas que têm esses problemas hoje, como é que a gente constrói. E durante esse processo, você não está sozinho, você vai ter que trazer pontos de vista e trazer pessoas para irem concordando ou para te ajudar também a ajustar as soluções. Faz sentido isso? Ou eu estou só dando uma viajada mesmo, Ju? Não, faz todo sentido. A conclusão da redação é exatamente essa, assim, você vai trazer para a problemática o responsável por resolver aquela problemática ou por desvendar questões, né? Eu falo assim, que os políticos eles deveriam observar as redações do Enem para fazer leis mais palpáveis, porque na verdade ele está fazendo isso, né? O jovem ali, na hora que ele está fazendo sua proposta de intervenção, ele está fazendo ali a resolução da problemática. Então, como se eu ali tivesse, olha, a minha proposta para a solução dessa problemática é essa. Então, aquela pessoa, aquela ação, como ele vai fazer, né? Então, às vezes a gente fala que é meio utópico, né? É um pouco utópico, mas assim, colocar em prática, é o exercício de colocar em prática a sua cidadania, né, também, obviamente, mas também a sua articulação ali, a sua articulação, né? E assim, eu tô pensando só em benefícios, eu tô encantada ouvindo tudo isso, porque eu só penso em benefícios para a saúde mental mesmo, gente, porque o que acontece? Uma pessoa, né, que cresce, que amadurece emocionalmente, ela vai ao longo da vida somando informações e que vão ajudar para que ela faça um julgamento de mundo, para que ela tenha um posicionamento. Coisas novas que vão aparecendo, essa pessoa ela vai buscar de forma profunda entender. Então, assim, a profundidade vai de acordo com o que ela quer fazer, né? Também você vai se aprofundando de tudo. E essa questão de ter um posicionamento, de argumentar, de trazer ali seu ponto de vista, de ouvir pontos de vista diferente e de também conseguir unir, né, pensamentos distintos para construir algo, isso é muito produtivo. Às vezes, nas famílias, isso falta muito, né? Então, até quando muitas vezes eu começo atendendo adolescente e eu começo a falar com os pais, com a família, eu falo assim, olha, gente, a gente não pode levar que todos os desafios aqui estão aqui só no adolescente, existe um desafio também na relação que envolve essas trocas respeitosas com profundidade, com dados, com fatos e até mesmo com questionamentos que às vezes vai fazer com que todo mundo saia da mesa com mais perguntas, mas que saiam ali instigadas, né, a conhecer mais, vira uma coisa para a vida. Não é só o discordar por discordar. Por que disso? Porque é isso. Não. Né? Você tem ali as relações do porquê que você está discordando ou você está concordando com aquilo. É verdade. E olha, isso é um ganho também bacana. Eles vão começar a ganhar mais respeito dos adultos. Eu já falo assim, olha, criança e adolescente nos ensinam muito, né? Mas a gente ainda tem uma cultura que acha que às vezes não, são extremistas demais, não pensam com a totalidade. Pensam sim, e isso ajuda a dar para vocês munições para que vocês consigam se posicionar em vários ambientes, né? E aí, olha, se liguem, família, é bom que vocês vão começar agora a receber mais conhecimento, mais posicionamento, né? E de uma maneira que muito diferente, né, do que a gente hoje fala, né? Tipo, não tem argumento, não tem profundidade, tem sim. Vai começar a perceber isso muito mais claramente. Olha isso pra vida, hein, gente? E aí,
Eu queria também, você falou também um pouquinho de fontes e tal, né? Eu fiquei imaginando aqui, né, Ju, porque tem coisas também que vocês vão descobrir que não tem. Vamos pensar assim, olha, falando sobre diversidade, por exemplo. Hoje já existem algumas leis, mas não existe para muita coisa, né? E de repente isso vai te ajudar também a ter um posicionamento ali do tipo, olha, seria necessário ter mais leis para no primeiro Sim, momento, né? sim, sim. Isso é muito bacana. Muito bacana. Ju, tem mais algum outro ponto que você acha que é super importante para essa parte técnica aí da redação? Então, o que é legal, assim, então vamos pensar na hora né, na hora do vamos ver. Então eu vou começar a fazer a prova, vou começar pela redação. Fiz o meu rascunho, o rascunho vai descansar. Deixo lá o rascunho, descansar, tranquilão. Vou fazer a prova. Aí eu vou fazer as questões, e partir para as questões. Vou partir para as questões que eu tenho mais, as que eu acho que são mais fáceis, vou deixar as difíceis mais de lado. Fiz as questões, aí eu volto para a redação. Ai, que legal. Porque aí eu já tirei aquela minha atenção, fiz outra coisa, e aí quando eu voltar, eu já posso até ter novas ideias, posso ter uma melhor argumentação. Eu posso fazer uma conferência, por exemplo, deixa eu dar uma olhada se a minha proposta de intervenção, a minha conclusão está perfeita. Eu tô suprindo ali todas as minhas necessidades ali argumentativas, estou. Por quê? Porque aí eu já fiz o quê? Eu já tirei o foco, tive o foco, tirei o foco e aí eu voltei para o foco. E aí na hora que eu faço a revisão, eu vou pegar alguma coisa que não ficou bom. Eu posso pegar alguma palavra que não ficou bem colocada, algum erro de vírgula, algum erro de crase, porque isso também, né, a gente tem que pensar que esses erros, né, também da norma culta da língua portuguesa também pesam muito na hora na hora da correção. Então, essa dica eu acho que é legal, por quê? Muito. Porque você, normalmente, o que o aluno pensa? Normalmente, às vezes, ele vai para a redação, ele começa, mas ele quer terminar tudo para tirar daquilo da frente. E aí ele já se cansou demais, ele perdeu o tempo ali com o cansaço, ele não vai ter o olhar do revisor, porque, né, a gente faz o texto, mas a gente tem que rever o texto. Né? Nem sempre ficou boa a palavra, nem sempre a ideia ficou boa, a linha argumentativa não ficou boa, não consegui, né, faltou algum detalhe. E aí é nesse momento que, quando eu tirei o foco, desanuviei a cabeça, voltei, eu vou lá e pego isso. Nossa, e faz todo sentido, gente, porque na nossa vida nada é tão linear. Às vezes você tá ali focado para resolver um problema, né? E aí daqui a pouco você fala assim, olha, chega, eu tô exausto, então assim, já fiz uma maior parte. Aí você se desloca, daqui a pouco vem um insight, vem uma ideia, não é? E também você já vem mais tranquilo para conseguir dar aquela revisada, faz total sentido, né? Eu vou entrar agora, então, numa parte que entra mais o apoio aqui, como é que vocês podem contar com o apoio emocional, né? É muito comum que, diante de provas da vida, novos desafios, nós tenhamos ansiedade, inclusive ela é saudável nesse sentido, né? Por quê? Senão a gente não teria nenhum tipo de receio. Imagina, cheguei num lugar muito diferente ou numa piscina de um lugar que eu nunca vi, eu já pulo sem pensar, né? Talvez ali a ansiedade que traz um pouquinho de receio, de medo, ela faça com que a gente freie a nossa impulsividade. Então, primeiro, saibam que isso é saudável, é normal. Quando é que a gente começa a se preocupar com a ansiedade? Né, que ela já começa a trazer ali um prejuízo para a pessoa. Quando ela tira de você a capacidade de fazer plenamente as suas atividades. Ou quando ela te trava a ponto de você não conseguir avançar, né? Não conseguir tentar de novo. Então, aí é um grande alerta, né? Para pessoas que já têm ansiedade, né, tem pessoas que já têm um diagnóstico mesmo de transtorno de ansiedade, outras pessoas têm outros transtornos e vivem a ansiedade em alguma situação ou outra, né? O que é muito importante? Eu já sei que é assim. Como é que normalmente eu lido diante das situações de ansiedade na minha vida? Então é muito comum. Ju, já aconteceu isso? Esquecer documento, Não, direto. caneta...
Direto. É perder tudo. Né? Esquece, nem só esquecer, é o medo de errar, o medo de falar em público, o medo de... Já vai capotando. Exatamente, Né? E a gente percebe, assim, no dia a dia de sala de aula com os alunos ali, eles têm ali, eles estão, a gente tá, né, eu acho que o adulto também, a gente tá mais ansioso, e os adolescentes estão muito ansiosos e eles não conseguem lidar muito com isso. Então você percebe ali a perna mexendo, o pé mexendo, a mão mexendo. E por quê? Porque eles não concebem, eles não sabem lidar com isso, né? E a primeira coisa, como eu disse, né? É natural que isso aconteça. É uma coisa nova e você não tem controle sobre o que vai acontecer. Pela falta de controle e previsibilidade, nós temos medo, naturalmente. Sabendo que em outras situações da minha vida, como é que a minha ansiedade se expressa? Então tem a pessoa que é balançando a perna, tem outra que é esquecendo coisas, atropelando. Eu, por exemplo, gente, se eu for estacionar o carro e de repente eu ficar sob pressão, eu saio ralando. Então, sabendo disso, na hora que eu tenho que parar o carro, se parar alguém atrás de mim, começar a falar, eu vou ter que me desconectar disso e falar assim, olha, vou tranquila, eu não vou com rapidez, porque senão vai dar tudo errado. Exatamente. Né? Então, eu tenho que ter tudo à mão, anotado, controle de tudo ali, de anotado, porque senão, efetivamente, eu vou esquecer algo. Né? Isso. É Exatamente. Isso. Então, sabendo como é que você lida como é que a sua ansiedade se expressa, você já consegue pelo menos ter um pouquinho de previsibilidade para na hora que ela acontecer, você reconhecer minimamente. Sabendo que ela está acompanhada de medo, o que é importante, gente? Um medo, como qualquer outra emoção, inclusive no último episódio eu falei um pouquinho das emoções, nós temos que nomear e acolher. Por quê? Ai, Luana, credo, que coisa chata, né? Pra que isso? É o seguinte, se eu não nomeio, eu até ignoro. Quantas pessoas vocês já ouviram falando assim? Na hora que me dá um medo, eu esqueço dele, eu penso em outra coisa. Não, porque você não vai parar de sentir. Você não tem controle. Se você tivesse controle, né, o seu corpo não traria ali para você alguns incômodos. Não tem como controlar. Então, eu preciso nomear. Olha, eu estou com medo. E eu estou com medo porque vou fazer uma prova. E aí tem uma outra questão. É comum que apareçam pensamentos automáticos, tá? Intrusivos, que você não está querendo pensar. Por exemplo, ai, eu acho que eu nunca consigo, eu nunca sou o primeiro, eu não sei o quê, eu sempre erro. Alguns pensamentos pode ser que você ouviu repetidamente na sua vida, alguém ficou falando muito para você, infelizmente isso acontece, né? E tem outros também que a gente vai construindo e que eles não têm relação nenhuma com a realidade, né? Então, por exemplo, eu já ouvi assim, olha, quando tudo tá bem, eu já tenho que ficar esperto porque daqui a pouco alguma coisa vai dar errado. Eu já ouvi isso, né? Isso não tem lógica nenhuma que embasa isso, não tem nada, nenhuma comprovação, né? Mas é um pensamento que fica ali automaticamente se repetindo. Vem esses pensamentos, não precisa tentar calá-los, não precisa fazer... Olha, e assim, gente, às vezes tudo isso aqui está acontecendo no trajeto para ir para a prova. Né? Ou na noite anterior. Exatamente. E o aluno ele tem que estar com essas adversidades bem ali, porque... No mínimo saber como lidar. Exatamente. Para reduzir danos. Você não é obrigado a não sentir. Você não vai conseguir zerar, talvez. Mas só o fato de você conseguir se acolher, porque tudo isso é um processo de acolhimento. Olha, realmente vai acontecer uma prova, eu estou me sentindo ansioso mesmo, porque eu não sei como será, né? E tá vindo esse pensamento do tipo, alguma coisa vai dar errado? Calma. Pode ser que não dê errado, porque eu estou fazendo aqui minha listinha de tudo que eu tenho que levar. A Ju falou que tem que levar tudo que está anotado. Então isso ajuda a ter controle? Faz um checklist. Um exemplo, né? Exatamente. Mas mesmo com a gente tendo todo o nosso controle, muitas adversidades vão vir ali. Vão vir. Vão vir. Né? A grande questão é, eu sei que está chovendo. Então, o que eu vou fazer? Reduzir a velocidade do carro, ficar mais alerta, vou
sinalizar melhor no trânsito para evitar um trânsito por minha causa. Vou sair mais cedo. Exatamente. Né? Vou sair mais cedo para não pegar trânsito, para não chegar Exato. na prova todo esbaforido, todo nervoso. Eu sei de um caso que no dia da prova a pessoa simplesmente perdeu o documento. E às vezes é assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou colocar nessa bolsa porque não vai ter erro, mas no dia dá um apagão. Isso é comum também acontecer, né? Então, também outra coisa legal para a família ajudar. Alguém que não está envolvido emocionalmente, com esse medo, com essa tensão toda, ajudar. Sim, faz né? um checklist. Os pais, né? fazer uma Vamos checklist. Fazer um checklist, né? Falar assim, olha, toda vez que tem prova, deixa comigo que a documentação está comigo. Exatamente, o documento, a caneta. Exato. Porque tem uma caneta específica, né? Então, já deixa... Compra 5 canetas, né? Tipo, exatamente, se perdeu uma, se uma não estiver funcionando, tem a outra caneta. Exato. E aí você consegue, então, já falar assim, olha, eu vou reduzir o impacto disso, né? E aí tem um ponto importante, né? Eu estou com medo, por exemplo, que eu não consiga, né? Isso é natural acontecer. Olha, eu vou passar para vocês aqui um checklist matador, hein? Vou colocar ele até bonitinho aqui na tela para vocês, que é assim... Eu fiz o meu melhor? São perguntas. Check. Sim. Então, eu me planejei. Lembra que a Ju falou sobre isso? Planejamento, organização. A perguntinha ninja da Lu. Não é? São as perguntinhas ninjas. As minhas perguntas ninjas, é isso aí. Então, assim, ó, fiz o meu melhor porque eu me organizei. Eu busquei referências, busquei mentoria, né? Aquelas pessoas que vão me ajudar ali a entender melhor, que elas têm o conhecimento e eu não tenho tanto, elas vão me ajudar e eu gosto do estilo que elas se comunicam. Isso é muito importante. Né? Eu me organizei. Então, quando você fala assim, ó, fiz o meu melhor, é isso, é o seu melhor dentro do que você podia. Aí a Ju falou das dicas também sobre que horário que você aprende melhor, porque você fazer o seu melhor não é ter estudado 20 horas num dia, é você ter estudado porque você sabe que naquele momento ali você aprende mais e você manteve a disciplina. Né? Isso é importante, Lu, disciplina, isso é muito importante. É isso. Então, assim, ó, fiz o meu melhor, cabe ali ó, um monte de coisinhas, eu vou até colocar no checklist para ajudar. Então, assim, eu me atentei a esses pontos, eu sei, por exemplo, quais são as minhas fraquezas, as minhas forças. Então, olha, tal matéria para mim ela é mais tranquila. Talvez dentro daquela estratégia que a Ju trouxe, na hora da prova, vale a pena você pegar a matéria que você mais ama e fazer por último, porque vai ser mais tranquilo, vai até ser prazeroso e você não estará ali com aquela exaustão, o cansaço, do desgaste ali de ter pensado em outras coisas na redação. É uma prova de resistência, né? É um BBB ali, prova de resistência, né? Exato. E toda prova de resistência, ela tem uma lógica ali para você se organizar, né? Você pode ir intercalando o que você gosta com o que você tem mais dificuldade. A questão da redação, igual ela falou, pelo menos o esqueleto você começa, porque ele é a parte mais robusta, depois você vai para as questões, depois você volta, estrutura bonitinho, tem tudo isso, né? Depois, eu busquei ajuda, eu busquei o máximo daquilo que tinha a ver com as minhas fraquezas, né? E eu estou me boicotando, eu me boicotei. Essas 3 perguntas, gente, dá para virar uma só, mas é até para ficar mais didático, né? Quando você faz esse checklist, ainda que as perguntas sejam todas, as respostas sejam negativas, olha que coisa legal, isso é bom também. Vamos pensar, olha, não fiz o meu melhor, não busquei ajuda, não busquei referências, não busquei também ampliar meu repertório, não pesquisei, não fiquei ali olhando temas recorrentes, etc e tal. Então você já tem informações suficientes para entender que a sua expectativa pode não ser tão alta. O que acontece também, o que a gente percebe é que assim, muito na reta final, a gente está aí há menos de um mês, as pessoas, né, caem ali numa sangria desatada para correr. Ai, deixa eu correr atrás agora, porque eu preciso ir atrás de temas. Não é assim, né? Então... Eu fui no meu ritmo também? Eu fui no meu ritmo, eu peguei referências boas, alguém que fala a minha língua.
Porque também não adianta, né, você ir atrás de pessoas que não rola uma empatia, não tem, né? Só porque todo mundo fala, meio modinha, vai em tal pessoa porque é modinha. Você fica até mais frustrado, né? Se você não se identifica, você fala assim, nossa, o papa do assunto eu já não tô gostando, então. Exatamente. E aí você não se identifica com aquilo, e aí você se frustra novamente, né? Exato. Então você vai entrando ali num círculo que não vai dar bom, entendeu? Exato. E assim, igual eu estava falando desse cenário aí, né? De que, olha, então tá, eu não fiz todos os esforços que eu poderia ter feito. Você seta a expectativa, de repente vai ser assim, olha, essa prova hoje vai ser para que eu aprenda como é o processo, para que eu aprenda como eu reajo a esse processo, né? E aí você não fica com um desejo muito descolado daquilo que realmente você consegue entregar. Sim. E aí, sendo tudo positivo, olha, realmente fiz o meu melhor, busquei referências, tem mais uma provocação. Você não tem controle de tudo ainda assim, né? Você tem controle sobre aquilo que está nas suas mãos, né? Existe aí um outro 50% que se divide entre a prova que você não conhece e quem vai, inclusive, corrigir a prova, né, Ju? Exatamente. Você não tem controle sobre isso, né? Né? Então... O que você pode se amparar é assim, existe um direcionamento, igual existe aqui um direcionamento técnico para elaboração da redação, também existe para correção, Sim. né? E você pode se amparar nisso, por exemplo, deve ter bastante conteúdo falando Sim. sobre como é que a lógica da correção da redação. Sim, sim. Então, conhecendo isso te ajuda, mas você não tem controle de tudo. Sabendo disso, gente, fica tão mais leve, porque você também não fica com aquela carga, né, inteira. E mesmo assim, né, existe, né, muito material na internet sobre a correção, existe ali um manual, né, agora o INEP soltou um manual novo do candidato para que você, né, você olhe, veja o que ele espera que o candidato, né, que está ali, né, que vai prestar a prova, o que ele espera do candidato. E também, mas vai ter adversidades também, né? Então, vai ter lá no dia da prova, vai estar um calor de 40 graus e não tem ventilador na sala de aula. Então, vai estar calor. Então, assim, é um teste, é uma prova de resistência mesmo. E assim, é você fazer melhor com o que você tem em mãos, né? Então, eu lembrei, você vai ter isso, vai ter o pagode do lado, né? O pessoal que tá ali fazendo churrasco no pleno domingo, à 1h da tarde, o churrascão lá bombando, você lá fazendo a sua prova, quebrando a sua cabeça ali para colocar, né, as peças do quebra-cabeça ali. E você vai ter que trabalhar com isso também, né? E assim, olhe sempre para você, né? Então, assim, quem eu sou, eu sei das minhas particularidades, daquilo que eu sou bom, daquilo que eu não sou, estou fazendo o melhor com o que eu tenho em mãos, estou buscando as melhores alternativas. Esse inventário, essa análise, ela é muito importante, não para que você fale assim, eu vou aceitar qualquer coisa, tá tudo bem, não é bem isso. Você pode até se frustrar. Inclusive, viver a frustração é saudável, né? A gente fala assim, poxa, eu gostaria muito de que meu resultado fosse esse e não foi. Eu mereci porque eu fiz muito... Sim, mas você não tem controle de tudo. Ainda assim, não é por esse motivo que você não pode ficar chateado, né? Então, posso me frustrar sim. Todo esse processo, ele vai te ajudando a se conhecer melhor, né? Agora, hoje, só para fechar, gente, contar uma história minha de estudante aqui. Eu me recordo, você falou agora dos critérios, né? De como é que é a avaliação e tudo mais. Eu me recordo, quando aluna de psicologia, né? Os professores, eles tinham lá uma coisa que era assim, poxa, quem também não responde... Tem uma pergunta, a pessoa coloca só uma frase, né? Você pode zerar aquela questão. Agora, se a pessoa faz um mínimo esforço para tentar explicar, às vezes eu não tinha tanta informação, às vezes era uma pergunta de algo que eu não tinha tanta profundidade, o que eu fazia? Eu tentava pelo menos discorrer o máximo possível, trazer ali algum elemento para mostrar que eu me esforcei. Isso ajudava, viu, gente? Mas por quê? Porque ali era um critério, pelo menos que a pessoa tivesse um desenvolvimento ali mínimo, né? Ainda que tivesse errado. Então, é bom saber disso, né? Não estou dizendo que essa regra vai funcionar para tudo, mas se você sabendo qual que é a lógica, né? Exatamente. Inclusive assim, olha, eu nunca faltava, também nunca precisei daquele meio ponto, um ponto assim, mas eu tenho certeza que como eu me dedicava muito, se algum dia eu precisasse, o professor talvez me daria, eu acho, né, pelo menos. Então é bom saber de tudo isso, isso é leitura de cenário, gente, vale pra vida. Vale. E eu assim, eu gosto muito de usar isso no dia a dia na sala de aula, né? A gente percebe que o aluno, ele tá ainda
há muito, assim, caminhando, ele não é uma preguiça, mas assim, ele tem uma certa limitação de fazer isso, de usar, ir com as próprias pernas e fazer esses estudos de caso, esses estudos de cenário, né? Então, trazer um cenário hipotético em que o aluno tem que efetivamente, agora, José, o que faremos agora com essa situação? E ele tem que propor uma solução, né? Ele tem que ir ali, dentro da argumentação dele, dentro do olhar dele, mas eu não, você sabe, vamos que vai dar bom, e dá bom, entendeu? Dentro da perspectiva que ele tem, dentro do parâmetro que existe, dentro da condição social. Então, o aluno que vai fazer a prova, ele tem que estar ali, dentro da condição, ele, pessoa, né? Eu, Juliana, aqui dentro do meu cenário, quais são que parâmetro eu posso usar para solucionar isso? É isso. Maravilha. É isso. Olha, ficaríamos aqui mais muito tempo, tem né? coisa. Maravilhoso, Pensar, tem muita muito coisa. rico. Gente, desejo que vocês façam o melhor, que vocês se deem, ou que minimamente vocês consigam fazer uma análise de que tem oportunidades e a vida é cheia de tentativas. Você pode fazer outras tentativas se não der certo. É importante que a gente amadureça, né, com tudo que acontece na nossa vida. Então, desejo sucesso para vocês, mas principalmente vocês se encontrem, vocês consigam ter essa relação aí, até para falar assim, poxa, eu posso ser um aluno melhor, hein? Eu não estou entregando tudo aquilo que o meu potencial. Essa análise ela é muito importante. E eu falo, potencial, todo mundo tem potencial. Todo mundo. Né? Às vezes a gente não acha que não tem, porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente está ansioso, mas todo mundo tem potencial, né? Então, a gente só precisa descobrir e trabalhar. Encontrar esses mentores que eu falo, que falem a sua língua. Buscar fontes. Buscar fonte, nunca se satisfaça com o comum. Mas sempre tem uma pulguinha atrás da orelha ali, se aquilo é aquilo mesmo, né? Será que essa fonte está certa? Será que isso está correto? Por quê? Porque assim, isso dá curiosidade, a curiosidade também é legal porque você cria uma expectativa, você cria uma ansiedade contrária, uma ansiedade nova. Exato. Né? De conhecer você direciona a sua ansiedade para a curiosidade e para virar um investigador, né? E aí isso te coloca no papel de aprendiz eterno, isso é muito bom. Exatamente, isso é ótimo. É isso aí. Obrigada, pessoal, tudo de bom, sucesso. Obrigada, sucesso, pessoal. Em breve falamos mais, né, Ju? Com certeza. Tchau. Tchau, tchau.